Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e o dia de hoje para o torcedor de futebol aqui do Rio Grande do Sul, principalmente para o torcedor gremista, ele se resume à despedida de uma lenda, né? Porque é isso que representa o Pedro Jeromel. O Jeromel chegou de uma maneira discreta, de uma maneira pouco conhecida, de uma maneira que em determinado momento foi até uma certa chacota, porque o Jeromel não começa bem, o Jeromel participa até de lance de gol contra, e a gente fica, mas será? Ele não tem nem tamanho de zagueiro. Pois não é que ele se transformou em tamanho dentro e fora de campo. Não só num dos maiores zagueiros, mas seguramente num dos maiores jogadores da história do Grêmio. E a gente precisa falar sobre isso, destacar algumas coisas que o Jeromel disse na entrevista coletiva que eu gostei muito, principalmente quando ele disse assim, eu sou o Jeromel do Grêmio, porque eu sou identificado dessa maneira. Veja, é um nome específico, Jeromel. Não é todo mundo que é chamado de Jeromel, né? Não sei se tem outra pessoa no mundo chamada de Jeromel. Então, por isso bastava é o Jeromel. Não, ele é o Jeromel do Grêmio. Ele se identifica assim. Vamos falar sobre tudo isso? Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu vou falar de algumas coisas que me marcaram sobre o Jeromel, mas eu quero que tu deixe nos comentários aí também as situações, jogos e lances em que te marcaram com o Pedro Jeromel. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta a gente fala mais de Jeromel e a despedida desse mito que jogou e honrou a camisa número 3 do Grêmio. Nesse vídeo, antes da gente falar do Jeromel, eu quero te falar da Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo, seja ele carro, moto, caminhão, ônibus. Vai aqui na descrição do vídeo, tem um link, tu vai clicar nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay. Tu deve usar o cupom BAGÉ20, porque além de conseguir parcelar tuas pendências que estejam abertas em até 12 vezes no teu cartão de crédito, com o cupom BAGÉ20 tu ainda tem mais 20% de desconto, abatimento nas taxas do teu cartão. Tu deixa de pagar 20% das taxas do teu cartão com o cupom BAGÉ20. Descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Bora lá pro Pedro Jeromel. Para mim, o Jeromel, quando ele chega, e aos poucos o Jeromel vai se destacando pela antecipação, né? Talvez seja o que mais me marca, assim, quando eu paro para pensar em Jeromel, antecipação das jogadas. Ele tinha uma leitura tática, ele era muito veloz, porque ele é magrinho, né? Levinho, não é um cara pesado. E aí esse complemento dele com o Kahneman beira a perfeição, né? Talvez seja, quem sabe aí, a dupla de zaga mais importante da história do Grêmio. Eu sei que essa hora tem muita gente dizendo assim, como assim, Bagé? O Rivarola e o Adilson também ganharam Libertadores. E se pegar, por exemplo, Baidec e De Leon, que ganharam inclusive o Mundial, eu sei disso. Mas eu acho que são coisas de complemento. Para mim, esse sistema defensivo montado pelo Jeromel e pelo Kahneman, eles sempre foram zagueiros que se completavam. O Kahneman com a vitalidade, um cara mais viril, um cara mais de imposição física, e o Jeromel para ser aquele cara da antecipação, o cara da leitura tática, o cara que coordenava o sistema defensivo. O Jeromel foi muito grande. Talvez a gente não tenha dimensão ainda, porque só hoje, efetivamente, caiu a ficha que o Jeromel vai parar de jogar, que no final do ano o Jeromel vai se aposentar. E eu concordo com isso, eu já era meio que crítico, assim, essa possibilidade de se renovar o contrato do Jeromel por mais 6 meses. Ah, porque o Jeromel merece. Não, só um pouquinho. Se o Jeromel não tem mais condição de jogar, o que o Jeromel merece, em primeiro lugar, é ser respeitado e não ser exposto daqui a pouco de jogar numa condição que não é mais a condição ideal dele. Então eu concordo, acho que fica bom para ambos os lados e a gente vai ter que acostumar, que não é fácil um jogador desse tamanho. Esses mesmos sistemas defensivos, a gente vai lembrar lá de Ayrton Ferreira da Silva, aí depois tu vai para os anos 70 com Anchieta, aí depois a gente vai falar dos anos 80 ali com o Baidec e com o De Leon, depois nos anos 90 com o Rivarola, Adilson Batista, e aí chega ali depois de 2016 para frente o Jeromel e o Kahneman. O Jeromel chega até um pouquinho antes, né? Cria de Rui Costa. O Rui Costa, que hoje é diretor de futebol lá, diretor executivo do São Paulo, foi ele que teve o peito de vasculhar mercado e de entender que tinha um zagueiro que tinha passado pela Alemanha, tinha passado pela Espanha, que não tinha feito grandes campanhas lá com os times que ele tinha jogado, mas que era um zagueiro que tinha muita capacidade técnica e que pudesse aqui no futebol brasileiro, ele que começou, se eu não me engano, no Palmeiras, mas fez pouca carreira aqui, que ele pudesse aparecer para o mundo da forma que ele apareceu. É claro que a gente não tinha a dimensão que ele ia fazer tudo isso que ele fez. Eu, por exemplo, lembro do jogo contra o Real Madrid, que é um jogo que nós não ganhamos, mas o Jeromel representou tanto dentro de campo. Toda vez que a bola chegava no Jeromel, tu tinha tranquilidade. Tu sabia que dali, não interessa que do outro lado tinha o Cristiano Ronaldo e outros tantos craques, era o super time
daquele mundo, daquele momento no mundo era o Real Madrid. E o Real Madrid fez 1-0 no Grêmio, num gol de falta em que a barreira abriu. O Cristiano Ronaldo não deitou no sistema defensivo do Grêmio, muito antes pelo contrário. Tomou-lhe uma carraspana de cedinho ali do Jeromel, e o Jeromel mostrou que ali ia ser difícil dele entrar. Então esse é o tamanho do Jeromel. Se a gente lembrar as fotos, né, de conquistas dele, do Kahneman beijando a taça, se a gente lembrar o Jeromel nos momentos mais complicados do Grêmio também dando a cara para bater e falando. Claro, tem um momento ruim, ele mesmo citou. Acho até que ele poderia ter assumido um pouco mais o momento de 2021. Porque hoje o Jeromel até fala sobre essa queda do Grêmio e ele coloca a culpa na direção, na administração da época, que trocou muito de treinador, mas o grupo de jogadores também teve a sua parcela de culpa, inclusive o Jeromel, que não foi bem naquela temporada. Mas o Jeromel é dos maiores jogadores da história do Grêmio, não só dos maiores zagueiros, é dos maiores jogadores. O Jeromel vai deixa um legado para o torcedor e tamanha é a importância do Jeromel. Hoje o JB até lembrou no Debate Raiz uma resenha que teve do Maicon, num jogo que ele tava, o Maicon lá fazendo uma gritaria ali com o pessoal, né, na hora daquele bate-papo da resenha, antes ou depois do jogo, e aí o Maicon disse assim, não, porque aqui no Grêmio ninguém é incontestável. E aí ele olha pro Jeromel no canto e diz assim, menos o Jeromel. Porque é esse tamanho que o Jeromel criou. E olha quem estava dizendo isso, o Maicon, né, que é outro cara que é um divisor de águas na nossa história, na maneira de jogar futebol. Jeromel, eu até acho que ele deveria ficar no Grêmio. Ele tem capacidade, ele tem essa liderança, ele tem história, ele tem legado para continuar ajudando o Grêmio. Mas agora vai depender de tudo que ele vai pensar fazer, se vai virar empresário, se vai trabalhar diretamente com futebol, se vai procurar também trabalhar com gestão de futebol. Mas hoje nós tivemos a despedida de uma lenda e, sem dúvida nenhuma, de um dos maiores jogadores que já vestiram o nosso manto tricolor. Deixa o teu recado aí e escreve aqui qual o teu grande momento do Jeromel. O que te lembra o Jeromel? Eu lembro do Jeromel da antecipação, da perfeição, da leitura de jogo. Mas coloca aí para nós, o que te lembra o Jeromel? Até daqui a pouco.